Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre este tema. Não julgue alguém pela origem dele. Infelizmente, há pessoas que fazem isso. Isso é chamado de preconceito regional, que é uma forma de discriminação que se baseia na origem geográfica das pessoas. É uma forma de estereotipar e julgar erroneamente a outra pessoa, criando uma barreira entre indivíduos de diferentes regiões do país. Infelizmente, muitas pessoas julgam pela aparência ou pela origem da pessoa. E por terem esse julgamento, muitos judeus da época de Jesus o rejeitaram. Eles foram impedidos de aceitá-lo como Messias por causa desta discriminação. Então veja como é sério isso. Eu vou até ler a passagem de Lucas capítulo 4, versículos 22 a 30, e você vai observar que esse tipo de preconceito, de discriminação, infelizmente, impediu pessoas de terem aceitado Jesus Cristo como Messias. Vamos à passagem, de acordo com a nova versão internacional. Diz assim: Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus estava na sua terra, no seu próprio território. Então as pessoas ficaram contentes, encantadas com a pregação dele, mas se detiveram num problema, que para eles era um problema: a origem de Jesus. Ele havia crescido entre eles. Então eles falavam: ele é um filho de José, nós conhecemos a sua mãe, conhecemos seus irmãos, vimos ele crescer. Como é que ele pode ser o Messias? Como é que ele pode ser alguém importante? Olha só. Bem, Jesus, então, contra-argumentou. Veja o que ele disse. Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então Jesus expôs o que eles queriam, né? Eles queriam ali ser honrados, né? Ser privilegiados, né? Então faça aqui o que você fez lá na outra cidade. Mas aí Jesus explicou qual é o motivo dele não estar fazendo ali aquelas obras poderosas. Ele utilizou de exemplos bíblicos, exemplos históricos, conhecidos por aquelas pessoas, exemplos da nação de Israel. Ele fala aqui, continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha só, Jesus utilizou comparações históricas, explicações históricas que mostravam qual era o problema daquelas pessoas na época de Jesus: a falta de fé. Por que é que Elias e Eliseu não fizeram milagres ali, esses tipos de milagres? Por que é que Deus fez com que uma viúva de uma outra nacionalidade recebesse o profeta e não as viúvas lá de Israel? Por que não foram os leprosos de Israel que foram curados na época de Eliseu, mas sim um leproso de uma outra nacionalidade, de um outro território? Por causa da situação espiritual prevalecente em Israel na época desses profetas. Eram pessoas sem fé, pessoas que não estavam praticando o que era correto, pessoas que estavam sendo infiéis a Deus, estavam pecando contra Deus. Então Jesus mostrou que também na sua própria terra, na terra de Jesus, as pessoas não tinham a necessária fé. Elas estavam olhando, sim, para a origem de Jesus e não para o que ele pregava. O que era importante era valorizar o que Jesus falava. Mas as pessoas ali que ouviram essas comparações históricas desfavoráveis
ao invés de se arrependerem, tomarem isso ao coração, reconhecerem o seu erro, não. Olha só a atitude que elas tiveram. Continua aqui a passagem. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então você vê a situação ali local. Ao invés de eles tomarem ao coração, tomarem consciência, se arrependerem, não. Agiram de forma errada. Então, que nós aprendamos desse exemplo da época de Jesus. Será que nós valorizamos as pessoas pelo que elas são? Infelizmente, hoje é prevalecente as pessoas não valorizarem as pessoas que são da própria terra, da própria nacionalidade, da própria cidade, do próprio estado. Muitos não valorizam os próprios parentes, né? Por quê? Porque viram essa pessoa crescer, conheceram, né, essa pessoa, a origem dela, mas não perceberam que essa pessoa adquiriu habilidades, expertises, talentos, conhecimento que pode ajudá-las muito. Mas por causa desse preconceito, né, o preconceito de não querer dar o braço a torcer, como se costuma dizer, né? Não querer dar a mão à palmatória, não querer reconhecer que uma pessoa do próprio meio pode se destacar, pode se tornar uma pessoa que impacta vidas. E a pessoa perde com isso. Quem perde é essa pessoa que não reconhece, que deixa de aprender, que deixa de se desenvolver, que deixa de conhecer mais, porque não quer dar atenção àquele outro, porque o viu crescer, porque conhece a sua origem, porque é do mesmo meio que ela. Então, que nós nunca façamos isso. Que nós procuremos aprender com quem sabe, não olhando para a sua origem, para a sua formação, mas olhando sim para o conhecimento que ela tem e que pode agregar a nós. Eu espero ter contribuído com esse conhecimento, espero que isso te ajude realmente a se refazer, a pensar melhor e a crescer por meio desse conhecimento aqui. Se você gostou, que você então dê o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.